o que repousa a 80 metros de profundidade nas águas gélidas e escuras entre a Suécia e a Finlândia, não deveria existir. Em 2011, a equipe de caçadores de tesouros Ocean X encontrou um objeto circular de 60 metros de diâmetro que desafia todas as leis da geologia e da arqueologia marinha. Com um formato que lembra perfeitamente uma nave espacial e uma idade estimada em 140 mil anos, a anomalia do Mar Báltico não é apenas uma rocha, é um silenciador de tecnologia. Equipamentos eletrônicos morrem ao se aproximar, e mergulhadores relatam uma aura de pavor que emana do metal que se comporta como pedra. O canal Dark Mysterious submerge hoje para desvendar o que o abismo esconde. Seria uma nave caída, uma arma secreta de uma guerra esquecida ou um portão para outro mundo? O mistério começa no fundo do abismo, onde o sonar da equipe Ocean X revelou algo que não se encaixa em nenhuma formação natural conhecida. O canal Dark Mysterious mergulha na imagem que chocou o mundo. Uma estrutura maciça, perfeitamente circular, com ângulos retos e escadarias que levam ao nada. Ao redor do objeto, o leito marinho parece ter sido arado, exibindo uma trilha de 300 metros que sugere um pouso forçado, ou um arraste violento ocorrido há milênios. A geologia oficial tenta classificar o objeto como um depósito glacial, mas como explicar que uma rocha natural cause interferência eletromagnética total? Sempre que os barcos de pesquisa se posicionam exatamente acima da anomalia, os telefones via satélite param de funcionar. As câmeras sofrem distorções e o sonar se apaga. É como se a estrutura possuísse um campo de defesa ativo, uma bolha de silêncio tecnológico que protege o que quer que esteja guardado dentro daquela carcaça de 140 mil anos. O que resta não é apenas um fóssil de metal e pedra, mas um dispositivo que ainda pulsa, emitindo uma frequência que nossos aparelhos modernos não conseguem processar, mas que o instinto humano detecta como um perigo primordial. Ao analisarem amostras da superfície, os mergulhadores Peter Lindbergh e Dennis Osberg descobriram algo ainda mais perturbador. A anomalia não é feita apenas de rocha vulcânica, como alguns céticos afirmam. Existem vestígios de metais que não ocorrem naturalmente naquela região, incluindo fragmentos que lembram o concreto moderno e ligas que resistiram à erosão marinha por mais de 100 milênios. O canal Dark Mysterious observa que a estrutura possui corredores e paredes lisas, com buracos que parecem ser escotilhas ou entradas para um interior oco. A idade da estrutura nos leva a um tempo em que a humanidade ainda estava em seus estágios mais primitivos, sugerindo que, se aquilo foi construído, não foi por mãos humanas. Estaríamos diante de uma nave batedora de uma civilização que visitou a Terra durante a última era glacial? Ou talvez, como alguns pesquisadores de vanguarda sugerem, a anomalia seja uma peça de artilharia pesada, uma arma de fundo usada por uma cultura antediluviana avançada que foi varrida da história por um cataclismo global. O Mar Báltico, conhecido por seus naufrágios preservados pelo frio, guardou este segredo por eons, mas agora que o tocamos, algo parece ter acordado. A equipe de mergulho descreveu que, ao tocar a superfície da anomalia, sentiram um frio que ultrapassava o isolamento de seus trajes térmicos. Não era apenas a temperatura da água, mas uma sensação de drenagem de energia. O canal Dark Mysterious investiga o fenômeno das luzes debaixo do gelo, relatadas por pescadores da região durante décadas. Muitas vezes, antes e depois da descoberta oficial da anomalia, luzes azuis e verdes foram vistas movendo-se sob a superfície congelada, convergindo para as coordenadas exatas onde o objeto repousa. Isso levanta a hipótese de que a anomalia não é um objeto morto, mas uma baliza ou uma estação de recarga que ainda recebe visitas. Enquanto os governos tentam minimizar a importância da descoberta, rotulando-a como uma curiosidade geológica, a Marinha de vários países vizinhos aumentou drasticamente o patrulhamento na área, proibindo mergulhos não autorizados em um raio de vários quilômetros. O que eles estão tentando esconder? Talvez a descoberta de que não estamos sozinhos no passado da Terra e que o que caiu no Mar Báltico há 140 mil anos
ainda detém o poder de desligar a nossa civilização moderna com um simples pulso de sua estrutura metálica. O objeto também apresenta formas que lembram pilares e uma câmara central elevada. Para o canal Dark Mysterious, a simetria é inegável e aponta para um propósito funcional. Se fosse apenas uma rocha, por que ela teria uma forma que imita perfeitamente as leis da aerodinâmica e do design industrial? A trilha de arraste no fundo do mar sugere que o objeto veio do céu com uma força colossal, mas em vez de se despedaçar, ele permaneceu intacto, cravando-se no leito oceânico como uma sentinela eterna. Alguns acreditam que a anomalia é o topo de uma instalação muito maior, que se estende para dentro da crosta terrestre, uma espécie de base submersa que foi inundada quando as calotas polares derreteram. O mistério se torna mais denso quando percebemos que a Ocean X, após as descobertas iniciais, enfrentou dificuldades financeiras e pressões externas que quase interromperam as investigações. É o padrão clássico do silenciamento. Quando a verdade se torna perigosa demais para o status quo, o financiamento desaparece e as testemunhas são desacreditadas. Mas a anomalia continua lá embaixo, um intruso de 140 mil anos que espera o momento certo para revelar sua verdadeira forma. O canal Dark Mysterious avança para o segundo nível deste abismo, onde a ciência oficial começa a gaguejar diante de evidências que desafiam a geologia tradicional. Quando os mergulhadores da Ocean X retornaram com amostras de fragmentos da superfície, a análise laboratorial revelou algo impossível: pedaços de granito carbonizado e minerais metálicos que sofreram um aquecimento extremo, típico de reentrada atmosférica ou de uma explosão térmica de alta intensidade. Como uma formação rochosa no fundo do Mar Báltico, cercada por águas geladas, poderia ter sido submetida a temperaturas de milhares de graus Celsius. A resposta pode estar na própria estrutura física do objeto. O canal Dark Mysterious destaca que a anomalia possui uma pista de pouso elevada e o que parece ser um domo central. Relatos dos mergulhadores mencionam que, ao chegarem perto do topo da estrutura, as bússolas começam a girar freneticamente, perdendo o norte magnético. Não é apenas uma interferência de sinal, é uma distorção do próprio campo geomagnético local. A teoria de que o objeto seja um dispositivo antiaéreo nazista da Segunda Guerra Mundial, o chamado dispositivo de bloqueio de sinais, foi levantada por alguns céticos, mas o canal Dark Mysterious aponta uma falha geológica nessa hipótese: a datação. Se o objeto estivesse lá há apenas 80 anos, a sedimentação ao redor dele seria mínima. No entanto, a anomalia está integrada ao leito oceânico, de uma forma que sugere que ela estava lá muito antes de a humanidade sonhar com o voo motorizado. Além disso, as dimensões, 60 metros de largura por quase 4 metros de espessura, e o peso estimado em milhares de toneladas, tornariam o transporte e a instalação de tal dispositivo em 1940 uma tarefa impossível, mesmo para os engenheiros mais avançados do Terceiro Reich. Isso nos leva de volta à escala dos 140 mil anos. Estamos falando de um período em que o Homo sapiens mal havia começado suas migrações para fora da África. Quem, ou o que, possuía a tecnologia para fundir metal e rocha nessa magnitude durante o Pleistoceno? O canal Dark Mysterious investiga o que os mergulhadores chamam de a escadaria. No lado oposto à trilha de arraste, existem degraus perfeitamente esculpidos que levam a uma abertura escura. Um dos mergulhadores tentou inserir uma câmera de longo alcance dentro dessa fenda, mas o equipamento simplesmente parou de gravar no momento em que cruzou o limite da estrutura. O que há lá dentro? Alguns teóricos sugerem que a anomalia é oca e que seu interior contém uma tecnologia de propulsão que ainda opera em estado de hibernação. Essa energia residual seria a responsável por aquecer a água ao redor da estrutura em alguns graus, criando correntes térmicas que confundem os peixes e a vida marinha local. O fundo do Mar Báltico é um cemitério de navios, mas a área ao redor da anomalia é estranhamente desprovida de detritos orgânicos. É como se a própria estrutura limpasse o ambiente ao seu redor,
através de vibrações de baixa frequência. Existe uma conexão ainda mais sombria que o canal Dark Mystérios não pode ignorar: o fenômeno do tempo perdido relatado pelos mergulhadores. Dennis Osberg mencionou que, em uma das expedições, a equipe sentiu que haviam se passado apenas 20 minutos sob a água, mas ao retornarem à superfície, os relógios do navio marcavam que eles estiveram submersos por mais de 3 horas. Esse tipo de dilatação temporal é comum em relatos de contatos com OVNIs e sugere que a anomalia não é apenas um objeto físico, mas um ponto de ancoragem para uma tecnologia que manipula o espaço-tempo. Seria a anomalia um buraco de minhoca estabilizado ou uma sonda enviada de uma dimensão paralela que colidiu com o nosso oceano primitivo? A trilha de 300 metros no leito marinho não seria o rastro de um pouso, mas o rastro de uma ejeção dimensional, onde o objeto rasgou a realidade antes de se materializar e afundar no lodo báltico. O governo sueco e os serviços de inteligência militar mantêm um silêncio absoluto sobre os dados de sonar de alta resolução coletados na área. O canal Dark Mystérios teve acesso a informações de que navios da OTAN realizaram manobras secretas exatamente sobre as coordenadas da anomalia, alegando testes de novos sistemas de detecção de submarinos. Mas por que testar tais sistemas em cima de uma rocha supostamente natural? A verdade é que eles estão monitorando o pulso. A anomalia emite um sinal que viaja através da crosta terrestre, um batimento rítmico que ocorre a cada 7 dias. Não é geológico, é artificial. É um sinal de prontidão. Enquanto o mundo ignora o que está sob as ondas, o objeto de 140 mil anos continua sua contagem regressiva silenciosa, aguardando que o nível de tecnologia da humanidade, ou a sua destruição, atinja o ponto de ativação. Estamos navegando sobre uma bomba relógio tecnológica que não compreendemos e que não podemos desativar. O canal Dark Mystérios mergulha agora na possibilidade de que a anomalia não seja apenas um objeto isolado, mas parte de uma rede global de infraestrutura antediluviana. Analisando a posição geográfica do objeto, pesquisadores independentes notaram que ele está perfeitamente alinhado com outras estruturas inexplicáveis ao redor do globo, formando o que alguns chamam de grade energética da Terra. Se traçarmos uma linha a partir do Mar Báltico, passamos por monumentos que desafiam a explicação humana, sugerindo que este OVNI de 140 mil anos pode ter sido uma espécie de estação repetidora de energia ou um ponto de controle para o clima planetário de uma era esquecida. Mas o que mais assusta a equipe da Ocean X não é o que está acima, mas o que parece estar crescendo dentro da estrutura. Relatos de mergulhadores mencionam que o objeto parece possuir veias ou ranhuras que se assemelham a circuitos orgânicos, como se a nave fosse uma fusão entre metal, pedra e tecido biológico. Essa natureza híbrida levanta a hipótese de que a anomalia seja uma máquina viva, uma forma de inteligência artificial biológica que entrou em estase após o impacto. O canal Dark Mystérios investiga o que aconteceria se essa inteligência fosse despertada. Durante uma das missões de coleta de amostras, um dos mergulhadores relatou ter ouvido um som de moagem de metal vindo de dentro da estrutura, seguido por uma vibração que fez com que o visor do seu capacete trincasse instantaneamente. Não houve impacto físico, apenas uma onda de choque sônica. Isso sugere que os sistemas internos, embora danificados, ainda tentam processar informações ou realizar autorreparos. Estamos lidando com uma tecnologia que possui uma resiliência de milênios, capaz de suportar a pressão esmagadora do oceano e a corrosão do sal, mantendo sua integridade estrutural quase intacta. O interesse militar na anomalia do Mar Báltico tomou um rumo sinistro quando ex-membros da inteligência sueca sugeriram que o objeto está sendo usado para o desenvolvimento de armas de pulso eletromagnético, EMP. O canal Dark Mystérios aponta que, se uma nação conseguisse replicar a frequência que a anomalia usa para desligar eletrônicos, ela teria o poder de neutralizar qualquer exército moderno sem disparar uma única bala. É por isso que o local é vigiado por satélites 24 horas por dia. Não se trata de arqueologia.
Trata-se de uma corrida armamentista pelo fogo dos deuses. A estrutura é vista como um baú de tesouros tecnológicos que pode garantir a hegemonia global. No entanto, o objeto parece ter seus próprios mecanismos de defesa contra intrusos. Além das falhas eletrônicas, há relatos de náuseas severas e alucinações entre aqueles que passam muito tempo sobre as coordenadas, como se a nave emitisse uma barreira psíquica para afastar mentes humanas curiosas. A trilha de 300 metros atrás do objeto guarda o último segredo desta parte do roteiro. Geólogos que analisaram as imagens de sonar de varredura lateral notaram que a trilha não termina na nave. Ela parece vir de uma fenda ainda mais profunda no leito marinho. O canal Dark Mysteries sugere que a anomalia pode ter sido ejetada de dentro da própria Terra durante um evento vulcânico massivo, ou que ela estava escondida em uma base subterrânea que foi exposta pelo movimento das placas tectônicas. Se ela veio de baixo, a história da Terra precisa ser reescrita. Não seríamos os primeiros habitantes inteligentes deste planeta, mas apenas os últimos inquilinos de uma casa que já teve donos muito mais avançados. A anomalia seria, portanto, uma cápsula do tempo, um aviso de que tudo o que construímos pode ser enterrado e esquecido, esperando 140 mil anos para ser redescoberto por uma espécie que mal consegue entender como o sinal de rádio de seus próprios telefones funciona. O canal Dark Mysteries encerra este mergulho nas profundezas com a conclusão mais aterrorizante. A anomalia do Mar Báltico não é um objeto morto, mas um organismo em estado de hibernação profunda que começou a despertar. Nas últimas expedições, os sensores térmicos detectaram que a temperatura da estrutura subiu 2 graus em relação ao ambiente ao redor. Não é muito, mas para um objeto que repousa no gelo há 140 mil anos, é o equivalente a um batimento cardíaco voltando à vida. A teoria final é de que a anomalia é um semeador, uma sonda automatizada enviada para monitorar a evolução da vida no planeta. Ela permaneceu em silêncio enquanto éramos apenas nômades, mas agora que nossas frequências de rádio e sinais de satélite saturam a atmosfera, o objeto reconheceu que a colheita tecnológica está pronta. As interferências que os mergulhadores sentem são apenas o ruído de fundo de um processador que está baixando toda a história da nossa civilização em segundos. O perigo real não é o que o objeto é, mas o que ele atrai. O canal Dark Mysteries destaca que o aumento da atividade militar na região coincide com o registro de sons de cliques metálicos que viajam por centenas de quilômetros sob a água. Algumas teorias sugerem que a anomalia está chamando por reforços. O que está enterrado no Mar Báltico pode ser apenas a ponta de um iceberg tecnológico. Uma sentinela que, ao ser descoberta, envia um sinal para o espaço profundo, dizendo que a Terra atingiu o nível de maturidade necessário para a próxima fase. Se for uma nave de resgate, ela está esperando por pilotos que não são humanos. Se for uma arma, o gatilho já foi puxado no momento em que a equipe Ocean Shigs tocou sua superfície. Estamos diante de um artefato que sobreviveu a eras glaciais, extinções em massa e a deriva dos continentes. A nossa tecnologia atual é apenas um brinquedo de criança, perto do que está trancado dentro daquele domo circular de 60 metros. O sinal está se perdendo na pressão do abismo, mas a lição permanece. Existem segredos que deveriam ser deixados no escuro. A anomalia do Mar Báltico é um lembrete de que o oceano não guarda apenas água, mas o entulho de realidades que vieram antes de nós. Da próxima vez que você ouvir sobre uma falha inexplicável no GPS ou uma luz estranha cruzando o mar à noite, saiba que o objeto de 140 mil anos pode estar apenas se espreguiçando no fundo do seu túmulo de lodo. Eles estiveram aqui muito antes da nossa história ser escrita, e ao que tudo indica, eles estarão aqui muito depois de sermos apenas poeira e ossos. O trono de pedra no fundo do Báltico não está vazio. Ele está apenas esperando o seu verdadeiro dono retornar para reivindicar o que é dele por direito de antiguidade. Se você sentiu a pressão da água e o frio do metal antigo neste arquivo, prove que você não é uma anomalia no nosso sistema. Inscreva-se no canal Dark Mysteries
para não perder as próximas coordenadas do inexplicável. Deixe o seu like se você acredita que o fundo do mar esconde mais do que a ciência admite e comente abaixo. Você acredita que a anomalia é uma nave espacial ou uma construção de uma civilização humana perdida? Sua teoria pode ser a luz que precisamos para iluminar essa escuridão. O sonar está desligando. O silêncio voltou.